O que o Pablo Marçal e a Taylor Swift têm em comum. Eles têm um culto de fãs obsessivos. Nem tenho certeza se eu devia estar compartilhando isso aqui, mas esse truque psicológico que cultos usam pode te ajudar a criar fãs obsessivos e uma marca forte. E essa técnica pode ser usada pro bem ou pro mal. Prossiga por sua conta e risco. O que todos os cultos têm em comum? Eles criam um inimigo em comum. E o líder desse culto, principalmente, vai apontar não só para onde as pessoas devem seguir, mas contra o que elas devem lutar. Isso cria polaridade dentro de um movimento. É aquele fenômeno do eu contra eles, né? Você tá fora da nossa tribo e você tá dentro da nossa tribo, logo você é bom. E todo mundo tá fora, é ruim. Nem sei se todo mundo que tem um culto de fãs obsessivos sabe que tá fazendo isso, mas eles fazem, e aqui estão alguns exemplos para ilustrar. A Apple, por exemplo, ela não vende só um iPhone ou um MacBook. Ela declara guerra contra o status quo. Ela rejeita o caminho tradicional e literalmente diz para você pensar diferente. E isso causa polaridade. Você tem fãs da Apple e haters da Apple. Os fãs vão fazer tudo pela marca e os haters vão ser tidos como inimigos. E a gente nem precisa ir tão longe. A Taylor Swift, o ex é o inimigo. O Pablo Marçal, o CLT e a esquerda é o inimigo. No meu caso, o sistema de ensino tradicional que te treinou para ser substituível é o inimigo. A falta de pensamento crítico é o inimigo. A falta de propósito é o inimigo. E essa é uma linha comum que você vai encontrar em todos os meus conteúdos e em tudo que eu for criar. Não importa se eu tô falando sobre criação de conteúdo, filosofia ou desenvolvimento pessoal. Tudo é baseado num princípio que você pode construir uma vida, corpo e propósito de forma diferente. E aí sim, você tem a capacidade de criar um movimento de pessoas que vão seguir esses valores. Porque pessoas que criam movimentos falam que 99% das pessoas têm medo de falar, mas no fundo sentem. E aí isso te faz se tornar um porta-voz das pessoas que não se sentem vistas. O líder de um movimento ou o líder de um culto, ele se torna basicamente um símbolo para todos os valores que eu tenho, mas que eu não consigo expressar. Mas essa pessoa, ela tem os mesmos valores e não tem as coisas que me seguram. Isso faz com que pessoas compartilhando os mesmos valores sigam essa pessoa e vão contra um inimigo em comum. Então, se você quer criar uma marca forte, se você quer criar um posicionamento forte, você precisa criar polaridade. Você precisa se posicionar contra alguém ou alguma coisa. Dizer contra o que as pessoas têm que lutar e por que te seguir é o melhor caminho. Você não pode ter medo de ser odiado. Você não pode ter medo de causar um pouco de caos. Tem medo de ser odiado, você nunca vai ser amado. Enfim, esses são os pilares que eu aprendi estudando sobre cultos e lendo diversos livros sobre criação de marca e sobre cultos. E eu vou continuar compartilhando esses pilares aqui, então se você quer saber mais, não esquece de me seguir. Um disclaimer muito importante antes de você ir. Esse truque que eu acabei de falar, ele foi usado para destruir o mundo, para criar caos, para criar desordem, para colocar pessoas umas contra as outras. Mas ele também foi usado por ONGs e por movimentos humanitários que foram benéficos para a sociedade. Então se você for usar isso, eu tô confiando que você vai pensar bem e exercer julgamento sobre o que você vai criar. Tudo que você faz sempre tem consequências e elas sempre voltam.